Bom, o primeiro passo deste ano de 2025 é a fé. Tudo aquilo que nós fazemos, independentemente se você é crente ou não, ou em qual religião que você acredita, tudo que nós fazemos, precisamos ter fé naquilo que nós estamos fazendo. Só que mediante, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o primeiro passo que nós tomamos é a fé. O primeiro milagre que acontece na nossa vida é a fé. Então, este ano de 2025, se você tem projetos, decisões, ou se você tem inclinações para iniciar coisas, mas você tem dúvidas, coisas estão meio obscuras, se você não tem a certeza se vai dar certo, ou se você tem a convicção que é aquilo. Se você tem no seu espírito uma inclinação que você deve fazer aquilo, então faça. Porque o primeiro passo que você tem que ter como ato gerador é a fé. Independentemente se as coisas estão claras ou não. Isto não quer dizer que, se as coisas não estão tão claras assim, não quer dizer que Deus não esteja envolvido nisso. Quando nós pegamos, por exemplo, a história de Abraão, Deus falou para ele que ele seria pai de multidões, mas ele vendo as circunstâncias naturais, as circunstâncias como a idade que ele tinha, a mulher dele que não dava para ter filhos, tudo isso estava envolvido nas coisas naturais e as coisas não pareciam também muito claras para Abraão. Porém, Deus precisou da fé dele. Precisou, porque a fé não é apenas você tomar um posicionamento, mas durante esse processo de você ter fé em Deus, de cumprir as coisas, independentemente se elas estão claras ou não, você vai ter um desenvolvimento no seu relacionamento com Deus. Deus precisa da sua fé, assim como diz a palavra de Deus, que o justo viverá pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé, primeiramente, como ato primeiro, independentemente. Então, coisas nas nossas vidas vão chegar que Deus vai precisar que tenhamos fé nele. Isso não só inclui nós seguirmos projetos, inclinações que temos no nosso coração, mas às vezes são coisas simples no nosso dia a dia que precisamos um ato simples de fé. Um ato simples, Senhor, eu confio em Ti, Pai, que o Senhor vai fazer isso. Eu queria ler com você, como embasamento de fé, Gálatas 3, que ele diz no versículo 2: Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, aquilo que você aceitou como Jesus, como seu único e suficiente Salvador, o primeiro ato seu foi de fé. E as demais coisas na sua vida que você for fazer também vai necessitar de fé. Coisas que não vão estar tão claras, coisas que você vai olhar e falar, meu Deus, será que eu devo seguir por esse caminho? Será que eu devo compartilhar? Será que eu devo gastar dinheiro? Às vezes é um investimento, às vezes uma ação, mas se você tem uma inclinação no seu espírito, geralmente são coisas que não vêm de você. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa introvertida e simplesmente vem algo no seu espírito, uma inclinação espiritual que você deve fazer algo, que são coisas extrovertidas, às vezes levar uma mensagem para alguém, às vezes são coisas que não vêm de você, mas vêm pelo seu espírito, vem uma ousadia espiritual, que você começa a agir no mesmo nível espiritual que Deus quer que você aja. Então, 2025, tenha fé. Primeiro passo, primeira ação que você tem que ter é a fé. É a fé, primeiramente, claramente, em Deus e a fé no seu caminhar com Deus. Então, tenha fé, primeiro ato gerador, e a potência, ou seja, a consequência daquilo que você for fazer, a consequência que vão gerar, vão ser consequências boas.
porque você seguiu a vontade de Deus. É claro que no meio do caminho vão ter empecilhos, vão ter situações difíceis que vão querer que você desista ou até mesmo se pergunte, será que eu estou no caminho certo? Mas se você tem a convicção, não natural, mas a convicção espiritual, pode ter a certeza que Deus está envolvido nisso. Então, para que 2025 tenhamos o primeiro ato, o primeiro passo de fé, independentemente se as coisas elas estão claras ou se as coisas não estão tão claras assim. Se as coisas não estão tão claras, mas você tem a convicção espiritual, siga em frente, que as coisas efetivamente vão acontecer no mundo espiritual e claramente vão se revelar no mundo natural. Então que você possa ter essa coisa em mente, que é a fé. A fé, ela é o alicerce, ela é o primeiro ato gerador para que tenhamos uma vida abençoada no ano de 2025 e que não deixemos para trás coisas que Deus já nos pediu para fazer ou que Deus está pedindo para este ano de 2025, para que possamos aproveitar e viver todas as promessas que Deus tem para gente, que não tenhamos medo, mas sim um espírito de ousadia e de poder.